Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra da parte do nosso Deus para o seu coração, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia das torrentes. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Eu, quando morei na Irlanda, eu tinha um trabalho, eu ia trabalhar no restaurante, e quando eu ia trabalhar nesse restaurante, e eu saía muito tarde, saía mais de 10 horas da noite, quando eu acabava, eu entrava às 5 e saía às 10 da noite. E quando eu voltava, eu tinha um percurso aí de mais ou menos 40, 50 minutos, que eu andava a pé, não tinha carro na época, e não tinha também acesso a transportes públicos. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que me locomover, né, a pé, porque eu precisava do trabalho, e aquele trabalho ele me garantia sustento. Então eu havia alugado um apartamento com os amigos, né, com umas amigas, nós dividimos esse apartamento e cada uma ficava no seu quarto, e ali não era aquele apartamento, era uma casa de 3 quartos, e cada uma ficava com um quarto, e cada uma pagava a sua renda, o seu aluguel. Aí eu lembro-me bem que quando eu terminava o meu trabalho naquele restaurante e eu voltava, né, quando eu ia para o trabalho eu passava pela floresta, era um caminho mais curto, e mais ou menos 10 minutos assim que eu poupava se eu passasse pelo centro da cidade, mas eu sempre, quando passava pela floresta, eu passava durante o dia, né? Eu nunca, jamais teria coragem de passar durante a noite, porque até mesmo é perigoso. Então eu optava, quando eu ia para o restaurante, eu caminhava nessa floresta durante o dia. Mas durante a noite eu andava mais, mas eu estava mais protegida, porque tinha carros, né? Tinha bares, tinha muitas coisas abertas, mercados. Então eu passava pelo centro, não era praticamente pelo centro da cidade, mas contornava a cidade, e aquilo lá estava assim aberto, e tinha muita luz, muitas pessoas, muitos carros, e isso não era tão perigoso. Só que nós alugamos uma casa que ficava perto do cemitério. Então, assim, eu, para dar a volta ao quarteirão, também andava muito para chegar aonde eu morava. Então, eu, para cortar caminho, porque eu estava sempre a cortar caminho, porque cansa, já estava cansada, quem trabalhou em restaurante, né, já sabe como é um trabalho muito puxado, cansam muito. E no fim da noite eu estava muito cansada. Então, eu procurava maneiras de cortar caminho, de chegar mais rápido. Então, o que eu fazia? Havia o cemitério e eu passava dentro do cemitério à noite, porque eu passando, atravessando o cemitério, eu pulava o muro e a casa ficava no fundo do cemitério. Não ficava muito colado com o muro, mas ficava ao fundo, ali de frente ao cemitério. Então, assim, eu cortava um bom caminho aí, né? E eu lembro, porque os cemitérios da Irlanda não dá tanto medo como os cemitérios do Brasil. Os cemitérios do Brasil, acho que os cemitérios do Brasil são aterrorizantes, não é? Eu nunca gostei de passar de frente aos cemitérios, principalmente à noite, e principalmente os cemitérios do Brasil. Eu não sei por que aqueles túmulos um em cima do outro, eu não sei. Eu sei que eu não gostava. Só que na Irlanda, principalmente nesse cemitério, né, havia, né, aqueles túmulos que imitavam aqueles túmulos de reis,
eram ornamentados, assim, tipo cimentados, aqueles modelos assim, tipo de palácio, depois aquelas letras em números romanos. Então, assim, não era tão assustador passar dentro de um cemitério à noite, porque os túmulos não, sabe, não trazia aquela coisa assim, aquela impressão, aquela coisa ruim, não. Então eu passava sempre à noite nesse cemitério, né? Eu cortava caminho pelo cemitério à noite. Só que, sim, o cemitério era iluminado, não, claro, se fosse escuro não, mas o cemitério estava todo iluminado e eu passava dentro do cemitério para chegar na minha casa. Só que o problema não eram os túmulos que me causava medo ou ficava ali aflita por estar lá dentro do cemitério. O que me causava medo era os corvos. Porque os corvos, há muitos corvos ali nos cemitérios. Na Irlanda se via muito. Aqui em Portugal não vejo tanto assim. Mas na Irlanda, às vezes eles entravam dentro das lareiras e eles faziam uma festa lá dentro, um barulho, que eles são muito barulhentos. E o que me causava aflição era ouvir o barulho deles, porque eles estavam sempre lá no cemitério. E eu lendo essa passagem de Elias, eu sempre lembro daqueles corvos que quando eu passava no cemitério, eles estavam lá, né, a fazer a sua festa nos túmulos. Esse sim metia um pouco de medo. E eu lendo a passagem de Elias, eu sei, e você também deve saber, que o Senhor, ele é tão maravilhoso, porque se você olhar, os corvos, eles gostam de comer carne, né? Eles, apesar de ser onívoros, eles comem também folhas, eles se adaptam muito bem à comida e são muito versáteis em relação ao comer, mas eles gostam de carne. Só que o Senhor, ele desafia a lei da natureza, né? O nosso Deus, ele desafia a inteligência humana. Porque Elias, ele está profetizando para o rei Acabe, para Samaria, e para uma rainha que se chamava Jezabel, uma princesa que se casou, né, ela era fenícia, casou com Acabe, e ela trouxe tudo aquilo que ela aprendeu na terra dela, com o pai dela, a cultura dela, ela trouxe para a vida de Acabe. Acabe, sendo conhecedor das coisas de Deus, e sabendo da vontade de Deus, e ele optou em rejeitar as coisas de Deus e agregou para o reino dele as coisas que Jezabel achava que era correta, a adoração aos seus deuses, sacrifícios humanos, e tudo isso era envolto em sangue inocente para favorecer a idolatria desta mulher. Quando o profeta Elias, ele profetiza e ele diz que não iria chover sobre aquela terra, o profeta Elias estava desafiando a idolatria de Acabe, de Jezabel, porque Jezabel confiava nos seus deuses. Ela achava que seus deuses que traziam chuva sobre a terra, que eram fértil, que representava a fertilidade. Então, o profeta Elias, como homem de Deus, então tudo bem. Se vocês estão falando que é o vosso Deus que faz chover sobre a terra e faz crescer a erva sobre a terra, então eu vou profetizar, o meu Deus, ele vai deixar de cair a chuva e eu quero que vocês, com os vossos deuses, façam chover sobre a terra. E a palavra diz que no momento que Elias profetizou, os céus se cerraram e não houve chuva, um orvalho sequer sobre a face da terra. E o que acontece? Sobre Samaria. Então Elias, ele profetizou dizendo assim: perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. A seca começou, claro, a aparecer, vocês sabem que começa um calor contínuo, né? Nem orvalho caía de manhã. Então, assim, a coisa começou a azedar para o lado de Acabe e Jezabel. E pode ter certeza que Jezabel fez cultos e mais cultos para o seu Deus e não houve resposta, porque não era o Deus de Jezabel, não era o Deus de Acabe que iria responder, porque Baal era fruto da imaginação dela, era um demônio. Jezabel, ela adorava um demônio, cultuava um demônio. As ofertas e manjares que ela trazia para Baal eram ofertas demoníacas. Como eu falei de início, sacrificava seus filhos a Moloque. Então,
esses deuses naquela época eram demônios que se vestiam, né, ou se passavam como seres maravilhosos que realizavam coisas boas, mas no fim não. Eles até ofereciam algo para eles, mas eles requeriam algo deles também, e no caso, eram os próprios filhos. Ou no tempo de Jezabel, eles viviam, né, o sacrifício deles eram cortar a pele, cortar o corpo, talhar o corpo em idolatria, em cultuar o Deus deles. Eles viviam em orgia entre eles, adorando as suas deusas. Então, assim, são coisas que, ao ler a passagem bíblica, você entende que o profeta Elias, pelo temor e ousadia que ele tinha, ele desafiou não só Jezabel, mas todos os profetas do reinado de Jezabel e de Acabe. Ele disse, sob a minha palavra, porque ele sabia em quem ele estava firmado. Ele não estava firmado em qualquer Deus feito pelas mãos dos homens, não. Ele estava firmado no Deus vivo, porque ele fala assim, tão certo como vive o Senhor. Eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor, ele reina, eu sei que o Senhor, ele permanece. E então, certo como vive o Senhor, Deus de Israel, porque ele quis dizer, o Deus aqui que vocês estão tentando implantar aqui no meio do povo de Deus, não é esse Deus, porque o Deus vivo é o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, ou seja, eu não me desviei dele, eu estou na presença dele, e diz assim, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra. É uma autoridade que esse homem tem, que se eu e você acatasse isso para a nossa vida, eu tenho certeza que muitos milagres, muitas coisas maiores nós viveríamos nesses últimos tempos. Porque eu sei, se eu sei em quem eu estou, então o que sai da minha boca tem autoridade. O que sai da sua boca tem autoridade. Ele poderia muito bem ter consultado primeiramente a Deus e falar, Senhor, eu falo isso, eu profetizo isso, para não parar de chover? Não. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Deus não está agradando das suas obras, eu sei que Deus não está nisso, eu sei que Deus não está no vosso culto, então eu sei que eu estou na presença de Deus e conheço o Deus que eu sirvo, e sob a minha palavra, debaixo da minha palavra, não vai chover, não vai ter orvalho nessa terra. E a palavra diz que aconteceu. Sabe o que é ficar 3 anos e 6 meses sem chover? 6 meses já é difícil, sem chuva. Agora 3 anos consecutivos e metade de outro ano sem cair uma gota de água. Aí o Senhor, ele fala para Elias, Elias, você profetizou, e como a palavra tem poder, está acontecendo, já está acontecendo. Então o Senhor chama Elias e faz um alerta para ele, diz, Elias, você vai sair de Samaria e você vai para um lugar que fica ao lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então ele tinha que andar mais ou menos uns 50, 60 quilômetros para chegar nesse lugar, que aonde era o lugar que havia uma torrente, um lugar que tinha água ainda e que iria saciar a sede de Elias por algum tempo. O cuidado de Deus pela vida de Elias é extraordinário. Porque às vezes a gente se preocupa tanto, Deus, o que eu vou fazer? Deus, como eu vou resolver? Deus, como eu vou pagar? Deus, como eu vou falar? Deus, e a gente sempre, Deus, Deus. Você vê aqui que Elias em todo o tempo confiou no Senhor. Elias também ia ser prejudicado com essa seca. Mas ele sabia que ele não estava profetizando por profetizar, ele sabia que Deus estava no negócio, e quando eu sei que Deus está no negócio, eu sempre vou ter a certeza que ele não vai me deixar desamparado. Elias não estava desamparado. Então o Senhor já começa a ter um cuidado especial com Elias, e a dizer, Elias, você vai se retirar daí, porque as coisas vão começar a ficar feias. Tudo vai começar a desmoronar. Imagina a raiva de Jezabel. Jezabel, essa mulher, não gostava de Elias, não gostava dos profetas de Deus. Por quê? Porque Elias, ele desafiava a mentira. Ele pregava a verdade. E quem prega a verdade incomoda quem está na mentira.
Qualquer pessoa que fale a palavra com verdade vai incomodar quem vive na mentira. É a mesma coisa quando você tem algo em você que você precisa mudar e o Espírito Santo ele vai falando, você vai ficando incomodado. Por quê? Porque você sabe que aquilo é para você. O Espírito Santo ele vai testificar no teu espírito o que você precisa ouvir para você mudar em relação a isso. Elias, ele desafiou Jezabel, não é porque Elias era o melhor, não. Ele estava desafiando um reino, um poder que totalmente equivocado nos seus conceitos e nos seus valores. Elias, ele entra no enredo também de seca, mas ele sabia que ele não iria temer, ou ele não temia porque ele sabia que nada iria faltar para ele. No Salmo 23, eu lembro que na minha casa tinha assim uma folhinha, um calendário, e eu sempre quando olhava para aquele calendário, quando a gente, né, no início, quando a gente está na escola, a gente está aprendendo e a gente gosta de formar as palavrinhas e tudo, e eu lembro que falava assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gostava de ler esse versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23 para você. Então Elias ele estava fundamentado, enraizado numa vontade ou na vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que ele profetizasse. Deus permitiu que as coisas acontecessem. Mas ele também sabia que Deus ia permitir que nada iria faltar para ele. Eu quero entrar nesse contexto com você que está aí do meu lado, né? Você está aí do outro lado, né? Mas em fé está do meu lado, junto comigo. E dizer para você que Deus, ele te socorre. Quando você pensar assim, mas agora eu estou num lugar que está passando por uma crise, ou estou num casamento que está numa crise, ou estou com a minha saúde em crise, ou estou com as minhas finanças na crise, e você pensar que é o fim. Mas aí eu quero trazer a tua atenção nesse dia, nesse momento, e dizer para você, não é o fim. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Escute, os corvos são animais muito inteligentes, mas Deus desafia até os corvos a fecharem a boca, a jejuarem e não comer a comida de Elias, que era uma carne, com certeza que era carne fresca. Eles não se alimentam daquela carne, eles não se alimentam do pão, porque a palavra diz assim que quando ele chega lá, é claro que ele não vai viver só de água, e Deus sabe disso. Deus sabe que você precisa pagar suas contas, Deus sabe que você precisa de gasolina para o seu carro, Deus sabe que você precisa de roupa para os seus filhos, Deus sabe que na escola os professores pedem materiais escolares, às vezes pede algum dinheiro para algum passeio que você até quer proporcionar para os teus filhos, mas não pode porque não tem condições. O que eu quero dizer para você é que Deus sabe que nós não só vivemos de água. Isso é uma mentira. Sabe, tem pessoas que falam assim, o dinheiro é do cão, o dinheiro não é do cão, não. O dinheiro eu trabalhei por ele, o dinheiro é meu. Deus me abençoou, porque nesse mundo nós precisamos de dinheiro para comprar as coisas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz dos males. Aí eu pergunto para você, porque tem gente que troca a presença de Deus por coisas materiais. E o dinheiro também é um Deus na vida dessa pessoa. Então se torna uma idolatria ao dinheiro. Isso é pecado. Mas eu buscar recursos para melhorar de vida? Não, eu não estou pecando. Porque a palavra diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. A palavra do Senhor nos garante que ele tira do ímpio, dos tesouros do ímpio, e deposita na sua vida, na vida de um justo. Então eu quero dizer para você que tem pessoas que elas falam assim, mas Elias, ele foi alimentado por corvos e comeu pão, comeu carne e estava muito bem, não precisava se preocupar com nada, porque aquele era o momento do cuidado de Deus na vida de Elias. Já viu que tem momentos na sua vida que às vezes você nem está trabalhando, mas não te falta nada, porque é o cuidado de Deus na sua vida. Você nem tem trabalho, nem tem salário mensalmente, mas você tem sempre no fim do mês dinheiro para pagar as suas contas. Como? A providência de Deus, porque Deus sempre vai enviar a providência.
Elias, ele está num contexto que ele acho que ele nem parou para pensar que ele também ia passar pela seca. Ele não parou para pensar nisso. Ele somente profetizou e as coisas aconteceram. Mas como o nosso Deus é cuidador, já preparou Elias. Elias, você vai te retirar daí, você vai para o lado oriental. Lá tem uma torrente, a torrente de Querite, é lá em Querite que você vai ficar, e você vai ficar lá por um tempo. Só que a palavra diz que o tempo foi passando e a torrente secou. Por que Deus permite? Porque se Deus não secar essa fonte, eu vou estar sempre nessa fonte. Eu nunca vou expandir, nunca vou mudar, nunca vou conhecer, nunca vou fazer coisas novas, porque eu estou sempre na mesma fonte. E Deus vai permitir a porta se fechar, Deus vai permitir, muitas vezes, o que é tragédia para você, isso é uma tragédia, mas às vezes vai acontecer para que você se movimente e saia dessa fonte que já secou há muito. Mas Deus está mandando os corvos, Deus está mandando o pão, está mandando a carne, nada está faltando. Mas a palavra fala assim que ele foi, fez segundo a palavra do Senhor, habitou ali junto à torrente de Querite, lá ele se alimentou e bebia daquela água todos os dias, mas passado dias a torrente secou. Lembra do povo, dos israelitas, quando estavam no Egito e depois saíram da terra do Egito para Canaã, e durante o percurso no deserto eles pediram para comer carne, uma coisa diferente, e o Senhor mandou o maná dos céus, o Senhor mandou cordonizes do céu. Aquele era o tempo de ser sustentado por Deus, mas preste atenção, chegou um tempo que eles passaram o deserto, eles entraram através de Josué na terra de Canaã, e eles começaram a plantar a sua própria comida, eles começaram a trabalhar para colher o que queriam comer. Há um tempo que existe o maná na nossa vida, aquela comida que todos os dias o Senhor vai mandar, é o maná, é a providência de Deus. Você não vai se esforçar, você só vai confiar e o maná ele vai vir. Só que um dia o Senhor falou assim, não, mas agora você está perto de entrar na terra prometida, em Canaã, e quando você entrar na terra de Canaã, o maná será estancado, será parado. Porque Deus não quer que nós continuamos sempre na mesma fonte. Deus quer que nós experimentamos coisas novas, diferentes da parte dele para a nossa vida. A única fonte que tem que ser contínua na sua vida, e essa fonte ela não para, é buscar a presença do Senhor. Águas vivas do Senhor. Essa fonte jamais você tem que mudar. Essa sim, você tem que sempre continuar com essa mesma fonte. Mas eu estou falando num patamar mais humano, num patamar mais físico, que há fontes que elas tem que se secar na nossa vida para que nós possamos experimentar e sair deste lugar de comodismo. Já parou para pensar que se Deus tivesse deixado Elias lá e a fonte não tivesse secado, Elias nunca teria experimentado coisas novas, como, por exemplo, uma grande experiência com a viúva de Sarepta. Imagina uma mulher que também estava à espera da morte. Mas o Senhor usou o profeta Elias e a palavra diz que a farinha da panela dela aumentou e o azeite da botija dela não faltou até o dia que choveu sobre a terra. Elias nunca poderia ter vivenciado esses milagres, Elias nunca teria vivenciado a chuva, de ver a chuva, uma nuvem do tamanho da mão de um homem e depois ver aquela chuva cair sobre a terra, se Elias continuasse na mesma fonte, a fonte de Querite. Então escute uma coisa que o Espírito Santo está falando. Tem pessoas aqui que estão tristes porque uma porta se fechou e você não queria que essa porta se fechasse porque era aí a sua fonte, mas você quer viver ou não quer viver coisas novas na sua vida? Você quer passar ou não quer passar por experiências diferentes na sua vida? Então você tem que concordar que essa fonte já não jorra a água que você quer, porque Deus tem coisas grandes para você lá na frente e você precisa sair desse lugar e percorrer esse percurso que Deus já traçou para você. Elias, eu entendo que Elias, ele só aprendeu, sabe? E lá na frente, Elias, ele estava com tanto medo de Acabe, de Jezabel, e quando ele se esconde na caverna, e o Senhor sai daí, porque ainda o caminho é muito longo para você percorrer, Elias. Elias nem precisava se esconder, nem precisava ter medo. Por quê? Porque Elias tinha a palavra, e a palavra é a verdade.
A palavra, ela desmascara, ou sabe essas pessoas que usam máscaras? Tem gente que vive de máscara, tem gente que vive de aparência, tem gente que vive uma vida que não é verdadeira. E a palavra, essa palavra que nós lemos, essa palavra, ela bate, ela confronta a mentira. A palavra de Deus, ela confronta a manipulação, o orgulho, a soberba, a arrogância. Então, o profeta Elias, ele tinha a palavra, ele não precisava temer Jezabel, mas ele estava com medo. Porque o que nos diz isso? Que ele era humano como eu e você. Tinha medos como eu e você tem. Passamos por dificuldades, ele passou por dificuldades como eu e você também passamos. Claro que em anos diferentes, contextos diferentes, sim, mas temos os nossos perrengues também diários. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa palavra, que assim como o Senhor disse para o profeta Elias, retira-te daqui e vai para o lado oriental, lá tem uma torrente em Querite e você vai se saciar dela. O Senhor estava dizendo para Elias, é por um tempo determinado por mim. E quando aqueles corvos iam em favor de Elias, a palavra diz que de manhã trazia pão e carne, também à noite pão e carne. E ele lá estava muito bem. Não, Elias. Agora a torrente secou, porque não chove sobre a terra. Então você vai se dispor e você vai para Sarepta, e lá você vai encontrar uma mulher que é viúva, e ela, eu já ordenei ela que te dê comida. Deus está desafiando a natureza humana. Deus está desafiando a inteligência humana, porque viúva naquela época já era difícil, não é? E imagina essa que era pobre, ela não era rica. Aqui eu entendo que ela não tinha condições financeiras vantajosas, entendeu? Então o que eu entendo é que Deus, ele desafia a nossa fé. Deus, ele vai desafiar você. Ele vai desafiar a sua fé. Você vai ter que se dispor a fazer coisas que muitas vezes eu acho que não vai dar certo, porque a primeira coisa que eu vou pensar, isso não vai funcionar. Mas Deus está falando, você vai ter que se dispor a fazer isso, porque eu tenho milagres para fazer através da sua vida. E milagres não só edifica a vida de quem recebeu, mas edifica a vida de quem foi ou de quem é o instrumento de Deus. Se você é um instrumento para realizar milagres na vida de uma pessoa, não só vai edificar a vida daquela pessoa que recebeu, mas aquela que doou, que é você. O Senhor, ele diz para Elias, eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Chega lá, em Sarepta, pertencia a Sidom, povo idólatra também, e ele chega a ver uma viúva apanhando lenha, chama, e ele diz assim, olha, você pode me trazer uma vasilha de água, e também, eu que tenho sede, mas também vai buscar algum bocado de pão para que eu possa comer. E aquela mulher responde, então, certo, como vive o Senhor teu Deus, como vive o Senhor teu Deus, como é? Mas Deus havia ordenado àquela viúva que alimentasse Elias, porque Deus, ele opera no impossível. A coisa, quando é possível ainda, você não vai ver o operar de Deus. Quando ainda o homem pode solucionar, você não vai ver o operar de Deus. E quando é que eu vou ver? Quando você não pode fazer mais nada, ninguém pode fazer nada. Aí você vai ver o operar de Deus. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho. Ela está dizendo aqui, olha, vê aqui, eu tenho aqui um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, vou comer e vamos morrer. Essa era a previsão futura daquela mulher. Mas Elias só vivenciou isso porque ele se dispôs, obedeceu à voz do Senhor e pronto. Quem é, Senhor? A viúva. Se Elias fosse muito crítico, eu vou para uma terra em Sidom, Sarepta, vou mendigar comida para uma viúva? Não. Se Elias fosse muito crítico, não teria vivenciado essa experiência de milagre com Deus. Então, eu quero te dizer essa palavra para você nesse dia, que você que está aí me ouvindo. Deus, ele desafia
sabe, o conhecimento humano. Por mais inteligente que a pessoa é, por mais inteligente que a pessoa demonstra ser, e por mais certa que a pessoa acha que ela está certa, Deus ele vem e confunde tudo isso. Deus não só confundiu Acabe, Deus não só confundiu Jezabel, Deus não só confundiu aquele povo de Samaria, mas Deus confundiu todos aqueles que duvidaram do Deus de Elias. Deus ele vai fazer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, porque Elias não sabia de nada o que Deus estava preparando, mas ele estava se dispondo todos os dias e confiando na boa vontade do Senhor. Eu sei de uma coisa, tem coisas que eu faço planos e às vezes não acontece como eu quero, porque até nesses imprevistos ou nessas portas que se fecham, é Deus falando para mim, confia. Até o que parece ser ruim vai ser bom para você. Elias foi usado por Deus de uma forma extraordinária. Era o homem, o profeta do fogo. Era o profeta que quando abria a boca, o fogo descia do céu. Mas para que ele vivesse tudo isso, ele precisava desfrutar do poder de Deus. E para desfrutar do poder de Deus, eu tenho que fazer o quê? Deixar o medo de lado. O medo é um espírito diabólico. E o medo, ele vai tentar fazer você afugentar das coisas que Deus tem para você. O medo vai fazer você afastar do propósito genuíno da parte de Deus. E como é que eu faço isso? Como é que eu deixo o medo de lado? Confiando em Deus. Não entendendo nada, mas mesmo assim confiando. Passando pela pior tribulação, humilhação, mas mesmo assim confiando. Porque Deus sabe o que faz. Essa mensagem ela vai ficar aí, eu sei que vai ficar aí no seu coração, porque o Espírito Santo, ele disse para Elias se dispor. A primeira palavra foi, retira-te daqui, Elias. Mas a fonte se secou. Talvez eu estou falando com pessoas que a fonte se secou por esses dias. E você não sabe em onde mais buscar. Mas o Senhor, antes de fechar e permitir que essa fonte se secasse, o Senhor já havia falado, você vai se dispor e você vai para Sarepta. Então Deus sempre tem uma trajetória, Deus sempre tem algo novo, Deus sempre tem coisas diferentes para fazer na nossa vida. Confia no Senhor de todo o teu coração, confia no Senhor de todo o teu entendimento, o entendimento que você tem de Deus, confia nele. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe por que ele está permitindo, ele sabe por que o vento bateu no seu barco, ele sabe por que você está aí aflito no barco, ele sabe por que ele está dormindo, como Jesus um dia dormiu na proa de um barco e todos lá desesperados, Jesus, faça alguma coisa, mas Jesus estava no barco. Então, eu creio numa coisa, que quando aquela mulher, ela fez aquele pequeno bolo, levou para Elias, a palavra diz assim que a farinha da panela dela não se acabou e o azeite da botija dela não faltou até o dia que o Senhor fez chover sobre a terra. Isso é milagre. Sabe quando você tem assim uma botija com um pouquinho de azeite, mas você vai tirando, nunca acaba? Você vai tirando, nunca acaba. Eu já ouvi testemunho de pessoas que não tinham dinheiro para comprar o gás, mas orou ao Senhor e Deus cresceu, acrescentou o gás e a pessoa usava, nunca acabava. O gás que era para acabar X naquele dia tal, ainda durou mais 6 meses. Então Deus faz milagres acontecer. Não duvide do poder de Deus. Deus faz milagres acontecer. Deus faz milagres acontecer. Então eu creio numa coisa, não é o que o homem fala ou o que o homem diz a meu respeito. Não, isso não me interessa. O que eu creio é que Deus... Mexi aqui no telefone. Deus é poderoso para fazer. Então eu deixo essa mensagem para você, porque a palavra diz assim, então, depois disso, outra palavra aqui, então depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. E lá no fim a palavra diz assim que o Senhor, Elias foi orar pelo menino, o Senhor atendeu a voz de Elias. Olha a intimidade. Elias não é um extraterrestre do outro mundo, não. Elias, carne e osso como eu e você. Sangue que passa nas veias, corre nas veias. Então, se Deus atendeu a voz de Elias, Deus também pode atender a nossa voz. Qual a diferença? Compromisso. Elias tinha compromisso. Elias não se dobrava como os profetas de Baal se dobravam diante deles. Não, Elias se adorava a Deus, o Deus verdadeiro. E assim, Elias tomou o menino e
Depois que atendeu a voz de Elias, a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Quem é que faz isso? A pessoa está morta, reviver? Somente Deus. Elias pega o menino, leva para o quarto, trouxe do quarto à casa, deu a sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse: nisso conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra de Deus na nossa boca tem que ser verdade em todo o tempo. Eu não preciso ter medo, Deus está comigo. Deus está dizendo para você: eu estou com você. Eu estou com você, Deus está dizendo para você. Porque na tua boca é verdade, a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, Deus usou sua boca para falar, não tema, Ele vai cumprir cada palavra que saiu da tua boca. Deus te usou com autoridade para profetizar, não temas, Deus vai cumprir cada palavra da tua boca, porque a palavra, a verdade que é a palavra do Senhor, ela está na tua boca. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração nesse dia. Eu quero que você entenda uma coisa, eu posso passar por um turbilhão de coisas e de dificuldades, mas Deus está comigo. E se Ele está comigo, não vai me faltar pão, não vai me faltar carne, não vai me faltar água. Deus está dizendo aqui para pessoas: não vai faltar dinheiro para você pagar suas contas, não vai faltar dinheiro para você comprar sua comida. E se ainda chegar a faltar o dinheiro para sua comida, Deus vai mandar uma providência onde você não espera, vai usar quem você não está espera, porque Deus faz. Porque, mas eu vou viver uma vida sempre assim de pedir? Não, porque há o tempo do maná, mas há o tempo que cessa o maná. E quando cessa o maná, é porque você já está na terra prometida. Então essa palavra fica aqui no seu coração. Deus está dizendo: não vou deixar faltar nada na sua vida. Você está com medo que falte alguma coisa? Eu não vou deixar faltar nada. Eu sou prova viva disso. Às vezes eu tenho que pagar uma coisa e às vezes o dinheiro não entra como eu gostaria que entrasse, mas eu coloco no meu coração e penso comigo: não, Deus sempre me supriu até aqui. Ele não vai me suprir depois se eu ainda mantenho a minha fidelidade para com Deus? Então, descanso. Ele faz tudo perfeito. E o perfeito de Deus não é como nós. Nós ainda tentamos fazer a coisa perfeita e ainda sai imperfeito. Não, Deus faz 100% perfeito. 100% sem mácula, sem nada. Tudo direitinho, organizado. Então, na sua vida vai ser assim. Deus está falando para você: não vai faltar nada. A palavra para você nesse dia é: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Não vai faltar nada, Deus está dizendo. Não se preocupe seu coração, porque Deus sempre vai mandar a providência para você. De um lado ou de outro, o maná está chegando. A codorniz está chegando. E quando chegar o momento, você vai entrar na terra prometida e você mesmo, com as condições que Deus vai te dar, você vai ter para dar. E ainda, se você quiser emprestar, você empresta, mas se você quiser dar, você também dá. Mas Deus vai te dar condições. Você não vai tomar emprestado, mas você vai emprestar muitos. Deus está falando para você. Você vai ter condições, não só para você, mas para muitos. Deus vai usar você como fonte de bênção na vida dessas pessoas. E você vai ajudar pessoas que às vezes até menosprezou você e diz que você não tinha capacidades para isso. Mas Deus está falando para você: eu vou te dar capacidades de você gerir, de você conquistar. E você vai ajudar muita gente em meu nome. Assim diz o Senhor para você. Elias, ele foi retribuído pelo favor de Deus, porque ele foi fiel a Deus. Eu sei que você é fiel a Deus, e Deus vai retribuir a sua fidelidade. Creia nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Amém? Até a próxima mensagem. Eu conto com você. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos da sua casa, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.